Sigmund Freud nasceu em 1856 em uma cidade que hoje fica na República Tcheca, mas viveu quase toda a sua vida em Viena, na Áustria. Ele estudou medicina e se especializou em neurologia, mas foi além da medicina tradicional. Criou uma nova forma de entender a mente humana. Freud viveu em um período de grandes transformações. O mundo estava mudando com o avanço da ciência, o crescimento das cidades e as tensões políticas, como a Primeira Guerra Mundial. Na Áustria, onde vivia, as ideias religiosas estavam perdendo força e o pensamento científico ganhava espaço. Como judeu, Freud também enfrentou o crescimento de antissemitismo, principalmente com a chegada do nazismo. Em 1938, teve que fugir para Londres, onde morreu um ano depois. O Freud criou a psicanálise, um método terapêutico e uma teoria sobre como funciona a nossa mente. A psicanálise é um método de investigação da mente humana e dos seus processos, que eleva a mente para além das suas relações biológicas e fisiológicas. Para tanto, ela toma como objeto os processos mentais, emoções, sentimentos, impulsos e pensamentos, que determinam os indivíduos. Ao longo de seus estudos, Freud elaborou toda uma teoria psicanalítica que formou as bases para uma nova ciência, dotada de métodos próprios para a investigação dos processos da mente humana. A psicanálise traz a ideia do inconsciente como a parte mais significativa dos processos mentais, influenciando todo o modo de viver dos sujeitos. Para Freud, o inconsciente é constituído de desejos e pulsões, que reprimidos podem gerar efeitos nocivos à saúde psíquica do sujeito. Desenvolveu a análise como método de cura dessas neuroses. A neurose é uma forma que o inconsciente encontra para lidar com traumas e conflitos. A partir da impossibilidade de lidar com esses eventos, a mente produz efeitos observáveis que influenciam em maior ou menor grau a vida dos indivíduos. Freud afirmava que dar voz ao inconsciente era a forma mais eficaz para a superação de traumas e a cura das desordens nos processos mentais. Ele também dividiu a mente em três partes: duas inconscientes, o id e o superego, e uma consciente, o ego. O id representa o lugar das pulsões. As pulsões são impulsos orgânicos e desejos inconscientes, que visam ao prazer e à satisfação imediata do indivíduo. O ego é a consciência. Desenvolveu-se após o id, realiza uma espécie de mediação entre as pulsões do id e a adequação com a realidade. Cabe ao ego encontrar um equilíbrio entre o id e a terceira parte da mente, o superego. O superego é outra parte inconsciente relacionada com a censura das pulsões realizadas pela sociedade, através da moral, da educação recebida pelos pais e os ensinamentos de como se deve agir ou se comportar. Funciona como um pensamento crítico. Freud e a filosofia. Freud se relaciona com grandes filósofos como Nietzsche e Schopenhauer, que já destacavam a importância dos instintos, desejos e forças irracionais. Influenciado por essas correntes, Freud apresenta o conceito do inconsciente, mostrando que muitas decisões e sentimentos não são guiados pela razão consciente. Com isso, Freud realiza uma crítica ao racionalismo tradicional, que vê a razão como o principal guia da vida humana. Para ele, a razão é apenas uma parte limitada da mente, enquanto os instintos reprimidos e os conflitos internos exercem forte influência sobre o sujeito. Além disso, Freud questiona a ideia de que o indivíduo é plenamente autônomo, ou seja, livre em suas próprias escolhas. Ele mostra que o sujeito está frequentemente submetido a forças internas inconscientes, o que reduz a noção de total controle sobre os pensamentos e ações. Assim, Freud amplia o debate filosófico sobre o ser humano, a liberdade e a razão, influenciando correntes filosóficas posteriores que exploram a complexidade da subjetividade e da condição humana. Sonhos e atos falhos. O que são os sonhos? Segundo Freud, os sonhos são manifestações do inconsciente, representam uma forma simbólica e disfarçada de realizar desejos reprimidos. Não são aleatórios ou absurdos, possuem significado psicológico. Estruturas dos sonhos. Manifesto é o que é lembrado ao acordar, latente, desejos inconscientes escondidos no sonho. O que são atos falhos? São erros aparentemente banais ou acidentais do cotidiano,
como esquecer o nome ou palavra, cometer enganos ao falar ou escrever, perder objetos, trocar datas. Freud afirma que não são acidentais, mas expressam conflitos inconscientes. Tanto o sonho quanto os atos falhos são manifestações do inconsciente, têm significados psicológicos profundos e estão ligados a desejos, medos e conflitos reprimidos. Críticas científicas à psicanálise. Baixa falsificabilidade, segundo Karl Popper, não permite ser testada de forma que possa ser provada falsa. Ausência de comprovação experimental. Conceitos centrais como o inconsciente freudiano carecem de validação empírica rigorosa. Resultados terapêuticos questionáveis. Eficácia clínica inferior ou pouco clara em comparação a terapias baseadas em evidências como a TCC. Subjetividade do método. Baseia-se em relatos e interpretações individuais, dificultando padronização e replicação científica. Críticas filosóficas à psicanálise. Hermenêutica infinita. Tendência a interpretar indefinidamente qualquer comportamento como expressão de conteúdos inconscientes. Determinismo psíquico. Reduz a autonomia e a racionalidade do sujeito ao afirmar que tudo é motivado por desejos inconscientes. Generalização simbólica. Uso excessivo de categorias como falo, castração ou édipo, muitas vezes descoladas da realidade cultural ou individual. E circularidade teórica. Negações ou resistências do paciente são interpretadas como confirmações da teoria, tornando-a tautológica.